Olá, tudo bem? Vamos continuar com as nossas conversas acerca do Apocalipse, em vídeos sem corte e sem nenhuma edição. E hoje nós vamos falar, nessa conversa de hoje, no capítulo 2 do livro do Apocalipse. E como vocês sabem, os capítulos 2 e 3 falam daquele tempo, do tempo da igreja. O Apocalipse capítulo 1, verso 19, que é a principal chave de entendimento. O Apocalipse diz assim: o Senhor Jesus disse assim para o apóstolo João: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. As coisas que ele viu é a visão do próprio Senhor Jesus glorificado no capítulo 1. As coisas que são, os capítulos 2 e 3. E as coisas que hão de acontecer depois destas, depois do período da igreja, capítulo 4 em diante, até o capítulo 22. E se você gosta desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, deixa o teu like e se inscreve também aqui no canal, se você ainda não for inscrito, para você receber todos os vídeos novos que nós postarmos, tá certo? Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um detalhe interessante com relação às 7 cartas que Jesus ditou para as 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas existiam naquela época. Algumas delas foram formadas pelo ministério de Paulo, diretamente ou indiretamente, através dos seus companheiros, da sua equipe. Então, o apóstolo João recebeu essas cartas ditadas por Jesus. E muitas pessoas, muitos estudiosos, eruditos, eles dizem que essas 7 cartas, elas são 7 tipos de igrejas, né? Porque, na verdade, essas igrejas existiam naquela época, as cartas foram dirigidas até elas, mas elas podem também representar 7 tipos de igrejas. Outras pessoas dizem que, na verdade, não são apenas 7 tipos, 7 tipos de igreja, mas 7 tempos, 7 períodos da Igreja de Cristo ao longo, desde a sua fundação, lá no livro de Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, até o arrebatamento do Senhor Jesus, da noiva do Cordeiro, que é a Igreja do Senhor, né? E eu queria destacar 2 detalhes interessantes que nos mostram que, sim, muito provavelmente, essas 7 cartas representam também 7 tempos da igreja. Porque diz aqui no capítulo 2, na carta à igreja de Éfeso, no verso 6 diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então o Senhor Jesus falou para a igreja em Éfeso, que foi a primeira carta: tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Segundo comentaristas, o nome de nicolaítas, de acordo com os pais da igreja, alguns personagens do segundo século, como por exemplo Inácio, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Hipólito, etc. Essa palavra nicolaítas refere-se àqueles que, embora sejam cristãos professos, eles vivem de forma licenciosa, eles são permissivos, eles são relativistas, digamos assim, num termo mais atual. Eles não seguem as Escrituras como verdades absolutas, mas eles se dizem cristãos, então eles são nicolaítas, eles são permissivos, eles não têm uma vida cuidadosa com relação ao distanciamento do pecado, ao afastamento do pecado. Então Jesus disse que eles odiavam as obras dos nicolaítas, e Jesus disse também que ele odeia essas obras. Por quê? Porque Jesus veio amando a justiça e odiando o pecado. É o que está escrito em Hebreus capítulo 1. Ele disse, o texto aos Hebreus, ele fala exatamente sobre Jesus, como que Jesus veio como homem a este mundo. Ele disse assim no verso 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Então Jesus odeia as obras dos nicolaítas, né? Mas nós falamos que isso era um indicativo de que as cartas são também períodos da igreja. Como é que nós sabemos disso? Que na terceira carta, que foi encaminhada à igreja em Pérgamo, o Senhor então diz assim:
Outro sim, verso 15, ainda no capítulo 2. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então o Senhor reprovou aquela igreja porque eles estavam abraçando ou contemporizando ou tolerando aqueles que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Então vejam que lá na primeira carta de Jesus para a primeira igreja, que foi a Éfeso, Jesus fala de obras dos nicolaítas, mas na terceira carta ele fala de doutrina dos nicolaítas. Então houve uma progressão desse mal, houve um desenvolvimento desta heresia. Aquilo que era obras dos nicolaítas na carta aos Efésios, a gente observa que na carta a Pérgamo, na terceira carta, que agora já era uma doutrina. Então, podemos entender que estas cartas, 7 cartas, podem ser também consideradas 7 períodos da igreja também, com certeza. Porque aqui Jesus fala de doutrina dos nicolaítas. E é interessante, se a gente sair um pouquinho das 7 cartas e entrarmos um pouco no Antigo Testamento, no verso 14 ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha só, doutrina de Balaão. Você vai encontrar lá em Números 31, quando Balaque contratou Balaão, que era um profeta de Deus entre os gentios, para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus disse para ele: olha, não vá. Aquele povo não é para amaldiçoar, não. Não, mas eu só vou lá e vou dizer só o que o Senhor quiser que eu diga. O Senhor disse: não vá, rapaz. Eu não quero nem que você vá. E ele insistiu de todo jeito. Então Deus fez com que até a sua jumenta falasse contra ele. E um anjo estava diante deles para matá-los. Finalmente Deus permitiu que ele fosse. Ele foi lá, olhou o povo de Israel e ele abençoou o povo de Israel, porque Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. Porque o povo que Deus abençoa, ele não amaldiçoa. O povo que ele abençoa não amaldiçoa, né? O povo que crê em Jesus é abençoado, nunca jamais será amaldiçoado. Então o que era lá um ato de Balaão, o que foi um ato louco de Balaão, totalmente resistente à direção de Deus, porque o profeta de Deus deve fazer aquilo que Deus mandar, o que Deus despertar ele para fazer, e não ele trabalhar contra Deus, se tornar um profeta do outro lado, né, do mal, das trevas, para ganhar dinheiro, para se locupletar, para fazer fortuna talvez com esse dom de Deus. Então aqui, na terceira carta que Jesus mandou para a igreja em Pérgamo, ele fala de doutrina de Balaão. Tenho, porém, contra ti, ele diz, né, algumas coisas. Aí ele fala da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas. Aquilo que foi uma obra, um ato maluco lá daquele profeta doido, daquele profeta irresponsável, né, daquele profeta que amava a recompensa terrena, o dinheiro, né, ele depois, posteriormente, foi transformado numa doutrina. Então nós podemos entender isso. Então muito interessante essas cartas, a gente meditar sobre elas, porque a gente vai entendendo coisas novas e vai consolidando algumas verdades também antigas, né? Então, 14 a 15 eu quero ler para encerrar. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, que é também viver de forma licenciosa, de forma muito liberal, né? E não se afastar do pecado. Então eu deixo com você essa pequena reflexão. Então nós cremos que essas 7 cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia Menor, no primeiro século, né? Na verdade foram 7 cartas mesmo e existiam aquelas 7 igrejas. Mas também elas podem ser 7 tipos de igrejas que nós podemos estudar e começar a analisar a igreja que nós congregamos ou as igrejas que nós conhecemos na atualidade. E pode ser também 7 períodos da igreja, né? 7 tempos da igreja até o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Amém? Se você gostou deste vídeo, compartilha com os teus amigos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não deixa de colocar aí o teu like, o teu gostei. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo.